Apoio Cultural Autêntica FM. Muito bem, Belo Horizonte, são 4h02. Olha só, por que não ser racista? Não basta. Tem que ser antirracista. A escola, ela sabe distinguir essa diferença entre não ser racista e ser antirracista? Como nós devemos ensinar os jovens que há uma luta e não apenas uma ideia de conscientização contra a discriminação racial? A boa notícia é que também não faltam ideias para que a comunidade escolar assuma o seu papel de formação de cidadãos antirracistas. E é isso que eu vou conversar agora no programa Educação é para Todos com a professora, pedagoga e historiadora Poliana Alves Nicodemos. A professora Poliana é doutora e mestre em educação pela PUC Minas, graduada em História e Pedagogia, especialista em gestão, avaliação e elaboração de projetos pela UFMG. Tem experiência na área de educação, antropologia e história, com ênfase em relações raciais. É coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professora Elza Soares, da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Sabará, e é professora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino de História da PUC Minas. Uau, que credencial. Boa tarde, professora. Boa tarde, deu uma interferência, mas estou sim. Ah, então tá. Olha, que credencial você tem, hein, professora? É muita bagagem para poder discutirmos um assunto tão relevante que é uma dúvida que a gente tem. Não basta só não ser não racista, tem que ser antirracista. Como é que é isso, professora? Boa tarde para todas e para todos. Eu estou lisonjeada com esse convite e certamente nós teremos aqui uma tarde memorável. É nessa linha mesmo, professor, que nós precisamos pensar, né? Na luta pelo o combate ao racismo. Não ser racista é pouco, uma vez que o não racista, ele tem a consciência política e crítica sobre todas as mazelas que os grupos étnico-raciais, que historicamente foram perseguidos, humilhados, enfim, sofrem no contexto social. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência, ela precisa de estar somada a ações, né? Ou seja, esse cidadão e essa cidadã precisa de ser antirracista, no sentido de agir em situações que grupos historicamente racializados são tratados a partir do princípio da superioridade. Então, nós precisamos de somar essas duas condições para que nós possamos construir um mundo mais justo, onde todas e todos possam ter acesso aos principais espaços da sociedade. Então, professor, a gente pode entender que ser antirracista está ligado a uma atitude, é isso mesmo? Exatamente, no sentido de não omitir onde essa pessoa ela possa presenciar situações racistas. Eu preciso agir, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, lá na pós-graduação, que na luta pela erradicação do racismo, professor, o silêncio é uma omissão. Pois é, e além de ser uma omissão, o silêncio, ele é uma conivência com a realidade que estamos enfrentando, não é mesmo? Exatamente. Indiscutivelmente, nós precisamos de pensar que nós não vivemos em uma sociedade em que existe uma democracia racial. Nós vivemos em um mundo racializado. A cor da pele, a textura do cabelo, os traços diacríticos, eles são marcas às quais a comunidade preta e parda, ela é perseguida. Infelizmente, nós precisamos de assumir esse não lugar que a população preta e parda, que nós pretos ocupamos no cenário social. Professora, a luta contra o racismo, ela vem de muito tempo, né? Mas, mais recentemente, nós começamos a falar sobre o antirracismo. Por ser algo assim novo, gera uma dúvida se não seria a mesma coisa. Qual que é realmente a diferença entre não ser racista e antirracismo no contexto prático na sociedade? Conforme, né, nós
já dissemos, é no sentido de agir. Não adianta eu ter essa consciência que nós vivemos em uma sociedade racializada, porém nas relações cotidianas, seja no trabalho, na escola, nos espaços de diversão, a pessoa presenciar situações de preconceito e discriminação racial e simplesmente não agir. Ficar calado ali, professor. Então, por exemplo, eu Exatamente. estou numa fila de uma lotérica, né? Aí eu presencio ali uma condição, uma situação de racismo e vou ficar calado, não vou comprar a briga de ninguém porque eu não tenho nada com isso, não é comigo, eu tô pra ali e tal. Isso aí não basta. Né? Você não basta você apenas, olha, eu não sou racista, pra mim todo mundo é igual e pronto, né? Mas é importante eu também falar assim, olha, eu vou comprar essa briga. Isso. Seria nesse sentido, o sentido prático, que a diferença entre o racismo e o antirracista é aquele que vai tomar frente e vai apoiar a causa e vai tomar iniciativa para poder fazer valer os direitos do cidadão. Exatamente, é isso mesmo. Nós pensamos aí a partir de duas vertentes. Da consciência, eu tenho a consciência do racismo, mas o que eu tenho feito para erradicar o racismo? Então não basta ter apenas a consciência, conforme você bem disse, é preciso agir, eu preciso aparecer nessa cena, independente da minha condição racial, seja ela preta ou branca. A senhora sabe se a escola de hoje ela está preparada para distinguir essa diferença? Ô professor, nós estamos caminhando, né? Inclusive, em janeiro desse ano de 2023, a Lei 10.639, que diz da obrigatoriedade do ensino da história da África e das populações pretas no Brasil, completou-se 20 anos. Mas nós sabemos que os currículos escolares, sejam eles das escolas privadas ou públicas, bem como das universidades, ainda não conseguiram ressignificar princípios eurocêntricos que fazem parte desse processo de conhecimento. Indubitavelmente, com a entrada de nós, pretas e pretos intelectuais, tanto nas escolas quanto nas universidades, algumas mudanças aconteceram, professor, mas ainda não são as ideais. Haja vista que nós estamos lutando contra o imaginário racializado de discriminação de praticamente 500 anos. E a lei que obriga o ensino da história da África e das populações pretas e pardas, ela tem 20 anos. E mexer com mentalidades, professor, é processo. Professor, nós temos lá o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, que é de 2010. Temos também a Lei de Cotas para o Ensino Superior, que é a Lei 12.711, que é de 2012, e a Lei de Cotas e Concursos Públicos, a Lei 12.990, que é de 2014. Portanto, nós temos aí as leis que são de 2010, 2012, 2014. Quer dizer, de lá para cá, isso foi eficiente em algum sentido ou a senhora acha que ainda tem que melhorar bastante para chegar nos patamares que são ideais? Ainda precisamos caminhar muito, professor. As leis, inclusive, eu preciso dizer aqui, né, com muita veemência, que elas foram aprovadas, a partir das articulações dos movimentos de pretas e de pretos. Não foi nada dado, foi tudo construído. Conquistado, né, professora? Exatamente, conquistado e com o nosso protagonismo no sentido de pressionar a elite política branca brasileira. Agora, as leis estão aí, elas existem, nós de fato conseguimos sim colher bons frutos, mas nós precisamos caminhar muito ainda. Novamente, eu volto a insistir, a nossa luta, professor, é no movimento de desconstruir uma mentalidade racializada que faz parte, né, das estruturas sociais e que não é um processo tão fácil assim, mas mudanças tiveram, mas ainda não são tão substanciais assim. Basta olharmos, né,
a quantidade, né, o número de mulheres pretas e de homens pretos nos principais setores da sociedade. Vamos pensar nas escolas, na televisão, nas rádios. Nós sabemos que teve uma mudança, mas ainda não é o ideal. A nossa luta, eu costumo dizer que ela extrapola os limites do tempo e da história. É uma luta da vida. Pois é, mas para a gente pensar nessa luta para desconstruir essa estrutura, como é que a gente pode envolver os estudantes? Educação, professor, né? Como dizia o nosso grande Mandela, a educação, ela é a maior arma para desconstruir e construir valores. Pois é. Então, nesse movimento, inclusive pensando aí na formação de professores, espaço, né, o qual eu tenho aí mais de 13 anos trabalhando com professoras, trabalhando com professores, eles são os nossos maiores aliados, porque eles estão no chão da escola, sejam elas públicas ou privadas. E é nesse movimento que essa professora, esse professor, ele irá nos permitir uma outra leitura, né? Ou vamos pensar assim, uma educação bem mais alargada, não só pautada em conteúdos clássicos, mas uma educação cidadã, uma educação integral, que vai pensar, né, em todas essas mazelas que, infelizmente, insistem permanecer na nossa sociedade. Então, a educação é a nossa maior aliada junto com a família. Pois é, mas em termos práticos, dentro do espaço escolar, como que a gente pode pensar em envolver os estudantes para que eles participem dessa luta? Bom, em termos práticos, assim, quais são as dicas que a senhora pode dar para a nossa audiência aqui, os professores que estão nos ouvindo, para que eles possam ter essa iniciativa de acessar esse conteúdo por meio da comunicação dentro da própria escola? Sim, eu penso o seguinte, que o primeiro movimento é pensar que tanto os professores e as professoras quanto a equipe gestora da escola, ela precisa ter a consciência da importância, da urgência e da legitimidade dessa discussão. Eu só irei agir a partir do momento que eu acredito. Se eu não acredito, eu não serei o quê? Uma parceira nesse processo. Segundo movimento, se nós temos uma lei, veja bem, o conteúdo da lei fala obrigatoriedade do ensino da história da África e das populações pretas e pardas no Brasil. E indígenas também. Indígenas também. Embora a lei das questões indígenas é a 11.645 de 2008. São leis diferentes, mas que também estão aí para somar esse currículo das diversidades culturais. Então, nós precisamos de ter essa conscientização do corpo docente e da gestão. A lei, ela precisa de ser materializada. As escolas que não estão materializando a lei, elas estão infringindo a própria lei. Além dessa lei ser materializada, as suas diretrizes precisam de ser materializadas, porque é uma discussão em termos de reformulação curricular que não fica apenas sobre as responsabilidades das áreas de ciências humanas, mas de todos os conteúdos que fazem parte desse currículo oficial. Né? Então, em termos práticos, igual você acabou de colocar, a lei ela precisa de acontecer. Ela tem que acontecer. Quando nós da militância preta buscamos a aprovação dessa lei, foi justamente para tornar prático o ensino daqueles e daquelas que ao longo do processo histórico não apareceram dentro de uma das instituições mais importantes da nossa formação na escola. Então, o professor ele precisa de conhecer essa lei. Os cursos de formação de professores, eles precisam de levar esse debate, porque o professor que não passou por essa formação, ele não terá subsídios para transformar esse currículo e para ressignificar esse currículo. Um outro movimento, professor, é fazer parcerias, é dialogar com os movimentos sociais. No caso específico aqui da nossa discussão, com o movimento negro, porque eles têm muito a nos ensinar. Muito bem, quer dizer, para materialização e fazer acontecer a lei dentro do espaço escolar
é importante a participação, envolver a comunidade para dentro da escola, né? Trazer os movimentos para dentro da escola para poder dialogar, né? Para capacitar os professores de uma maneira mais ampla para que tenham a consciência e o conhecimento dos meios que podem ser utilizados para acabar com essa discriminação social. Exatamente, né? Então, sem materializar essa proposta que vem da lei, das suas diretrizes, sem estudo, o professor ele precisa estudar, ele precisa buscar essa educação continuada e, além de tudo, ter a consciência que é um assunto de sociedade e não apenas de movimentos sociais, igual muitos pensam. É possível, assim, trazer a conscientização do antirracismo para o currículo regular, mesmo que não haja assim grandes orientações principais, mas tipo assim, estudar a geografia humana por um olhar antirracista. Com certeza, é por isso que a gente pensa aí, né, professor, nas pedagogias de projetos, nos trabalhos interdisciplinares. Nós não podemos pensar no currículo de uma forma engavetada, onde cada um faz sua parte. A escola, ela é uma bricolagem de saberes. Nós precisamos de ter esse movimento de construir e de ressignificar conhecimentos através da coletividade, né? Porque ainda nós vivemos sobre as amarras de um currículo tradicional e que insiste ainda no princípio da igualdade, né? A igualdade, ela é importante numa perspectiva jurídica do direito à vida, à alimentação, à educação, mas para pensar a diversidade numa perspectiva étnico-racial e das culturas, o termo igualdade, conceito de igualdade, ele é muito pouco. Ele acaba nos descaracterizando. Então, são essas questões que a gente precisa de pensar. É importante a gente pensar também que quando a gente é natural ligarmos o racismo aos negros, né? Mas racismo vai muito mais do que isso, né? Ele também atinge os outros grupos sociais, como os asiáticos, os judeus. Agora recebemos imigrantes da América do Sul que também eles encontram exploração e discriminação. Como leva essa luta, como que a gente pode levar essa luta antirracista também para essas pessoas, né? Os latino-americanos que vêm para cá e sofrem racismo também, né? Como que a gente pode trazer explorar esse lado de colocar em prática que racismo não se resume apenas aos negros? Né? Indubitavelmente, a gente precisa partir, né, da reflexão que o primeiro movimento é construir uma consciência crítica, no sentido estrito do termo, uma consciência crítica e política. E pensar também que tanto o preconceito, tanto a discriminação racial, sejam elas de todas as ordens, é um problema de sociedade. Pronto. A partir do momento que nós conseguirmos avançar nessa reflexão mais alargada, que é um problema de sociedade, aí sim nós iremos pensar, né, nessas situações de outros grupos que também, tão quanto nós, populações pretas, também passamos por todos esses processos. É claro, né, que não dá para a gente dizer quem sofre mais, quem sofre menos. Discriminação e preconceito é discriminação, né, mas o primeiro movimento é nós assumirmos mesmo, né, no bom sentido do termo, que essas questões existem, precisam de ser repensadas e nós, enquanto cidadãos e, sobretudo, as instâncias políticas precisam de pensar em ações e bases sólidas que possam erradicar esses tipos de situações. É difícil, erradicar é muito forte, né? Mas pelo menos a gente tem que pensar num nivelamento, né? Vamos falar assim, uma isonomia para todas as raças, um termo de igualdade, né? É difícil isso, né? Eu gosto de usar o termo erradicar, professor, porque erradicar seria, né, o sonho de todos nós. Se nosso objetivo é acabar, então tudo aquilo que a gente conseguir já é ganho, né? É verdade. Agora, nivelar por cima, né, professora? É possível, a gente tem que pensar assim, ou seja, se eu estou erradicando é porque nós queremos, né, sanar todos os tipos de situações que de fato estão pautadas
nesses princípios que matam, perseguem, humilham, segregam e marginalizam. Olha, uma boa notícia é que também não faltam as ideias para que a comunidade escolar assuma o seu papel de formação de cidadãos antirracistas. A senhora pode nos dar assim alguns exemplos para quem nos acompanha aí poder pedir a sua comunidade, né, para poder tentar mobilizar dentro da própria comunidade escolar? Tem algum exemplo aí para a gente poder ir ensinando aí para a população? Sim, tem sim. Aí eu irei insistir novamente com a importância e urgência da materialidade da Lei 10.639 das suas diretrizes, né? Eu posso te dizer que seria uma mudança mais substancial em todo esse processo aí da educação antirracista. A lei, ela precisa de acontecer, professor. A lei, ela nos permite uma ressignificação substancial de todos os conhecimentos que ainda insiste em uma proposta educacional pautada no eurocentrismo. Volto a dizer, os movimentos sociais, seja o movimento negro, o movimento de mulheres, movimento das comunidades nativas, movimento das populações de campo, eles precisam de dialogar com a escola. A escola, ela não pode simplesmente se fechar no seu muro. A escola precisa conversar com o seu entorno, né? E os movimentos sociais, eles têm muito a nos ensinar. Os movimentos sociais, eles precisam de estar dentro da escola e fazer parte do currículo educacional. E aí, um terceiro movimento é pensar na formação continuada. O professor, ele precisa de ter a humildade de pensar que a todo momento a formação exige, né, desse profissional e dessa profissional estudo, pesquisa, ressignificação de prática, ressignificação de valores. Então, são essas 3 dicas aí que eu daria e, sobretudo, pensar na importância, na urgência da materialidade da Lei 10.639 das suas diretrizes, que tem, assim, um arcabouço teórico e metodológico belíssimo e de uma substância, assim, que eu não sei nem mensurar, que nos nutre e que nos permite a construção de uma educação que, de fato, tem por objetivo construir um mundo melhor e mais inclusivo. Olha, quando a gente pensa nessa forma de reconstruir um mundo menos exclusivo e mais inclusivo, a gente pensa que é uma questão que só diz respeito ao outro, mas é de respeito a toda a sociedade, né? Para que a gente possa sobreviver e conviver em harmonia, é preciso de respeitar todos esses limites, né? E nesse sentido, eu quero aprender, ou mesmo militar contra o racismo e atuar como antirracismo, né? Antirracista. E aí, como que eu posso dar algumas dicas aí para eu me informar, para eu poder participar da sociedade de forma participativa mesmo? Novamente, eu volto a dizer, né? O primeiro movimento é a conscientização. Eu preciso ter a consciência crítica dessa realidade que faz parte das estruturas sociais. Nesse segundo movimento, eu preciso dialogar com aqueles que estão nas pesquisas, com aqueles que estão na militância, com as pessoas que publicam, que pesquisam. Eu preciso me informar. Como que eu irei militar? Como que eu posso, de fato, ser uma mulher antirracista, ser um homem antirracista, se eu não tenho conhecimento daquela causa? Né? Eu preciso apoiar essas pessoas, eu preciso apoiar as iniciativas de pretos e de pretas. E o movimento é o estudo, é o diálogo, é estar nos lugares onde o debate acontece e ter sempre essa humildade de ouvir a militância, de ouvir aqueles que estão aí há mais tempo, né, nos ensinando e aprovando, assim, tantos encaminhamentos, conforme o senhor acabou de citar, todas essas legislações, a lei de cotas, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, tudo isso foi construído pela militância. Então, são os nossos professores, são os nossos espaços de inspirações. Então, aquele que de fato quer ser
um homem e uma mulher antirracista precisa de buscar esse movimento. E nós acreditamos muito no trabalho coletivo e, como diz o Gramsci, né, nós precisamos de ser intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos são aqueles que vão para as universidades, eles vão para as escolas, mas ao mesmo tempo ele dialoga com o movimento. Né? São pessoas que não se apropriam do conhecimento apenas para eles, mas tem um objetivo maior de devolver para a sociedade. Esse é um dos grandes movimentos aí dessa ideia de ser um intelectual orgânico. A gente pensando assim sobre né, no pensamento de Gramsci, a gente pensar assim da forma participativa, né? Por um lado, a gente tem que ter o poder de vocalização, ampliar o poder de vocalização da sociedade, principalmente daqueles grupos que precisam de espaço para abrir, para falar, né? Então, isso é um aspecto. Quando a senhora disse aí que é o poder de participação, né? Chamar as comunidades para dentro da escola para que eles possam participar e nos ensinar muita coisa, né? A outra coisa, a gente tem que aprender a ouvir, né? E nesse sentido, saber quais são as demandas, conhecer a pauta de políticas públicas voltada para a igualdade racial. Como é que a senhora vê esse processo, esse mecanismo aqui dentro de Belo Horizonte e no entorno da região metropolitana? Como que nós estamos procedendo nisso? Na visão da senhora, é um parecer mais para positivo? Muito positivo. Agora, o que eu sinto e debato muito com os meus pares, com os meus amigos da pesquisa, com aqueles que estão à frente da militância, é que essas questões elas acontecem, mas faltam uma maior divulgação, né? Ou seja, nós precisamos de publicizar esses movimentos. Nós precisamos de publicizar no sentido de levar não apenas para aqueles que já estão inseridos no processo de militância, mas para aqueles que estão nas escolas, que estão nas associações de bairro. Ou seja, nós precisamos de sermos mais efetivos no sentido de convidar aqueles que necessariamente não estão à frente para participar desse processo. Eu acho que nesse quesito, professor, é uma das fragilidades que nós temos aqui em Belo Horizonte. As coisas elas acontecem, mas de uma forma muito isolada. Por mais que hoje nós temos assim veículos de comunicação midiáticos extremamente rápidos, o Instagram, o Facebook, enfim, o próprio WhatsApp, mas eu acho que nesse aspecto nós da militância preta precisamos ainda atingir muito mais irmãos que podem estar somando por essa sociedade, né, mais inclusiva e na própria luta de erradicação do racismo. Agora, professora, como é que a gente pode ampliar essa comunidade, né? Como que a pessoa pode engajar nesse espaço aí? Tem o Instagram, o Facebook, a senhora recomenda algum? A senhora tem o Instagram para poder fazer com que o nosso ouvinte aqui que está interessado em participar, para ele poder tomar a primeira iniciativa para poder participar? Não, assim de cabeça não. De pronto não, né, professor? Não, de todo não. Mas existe as comunidades, né? Existe sim. Agora, eu posso indicar em termos de pesquisas, né? Isso é muito tranquilo, a gente pega aí temáticas sobre a lei de cotas, sobre a própria lei 10.639, a formação de professores a partir de uma perspectiva antirracista. Nós temos sim o próprio APNs, os agentes de pesquisadores negros. Nós temos grupos que de fácil acesso na própria busca do Google, né? Basta ter esse interesse e chegar mesmo, aproximar, somar ideias, somar lutas, enfim, somar sonhos. Ideias principalmente, né, professora? Ideias principalmente, porque todos os movimentos sociais, não só nessa perspectiva do movimento negro, eles são muito abertos, né? Nós acreditamos muito na coletividade, no trabalho coletivo, ou seja, a proposta é construir juntos. É nessa proposta que a gente tem que pensar. Olha, eu penso, né, e aí eu vou consultar a senhora para saber se o meu pensamento ele está dentro desse escopo que se espera da luta antirracista.
Digamos que eu depare dentro de uma situação onde estou convivendo ali com o racismo, né? Uma situação que a pessoa está cometendo um ato racista. E aí eu preciso de intervir, porque eu não vou aceitar isso, né? Vamos dizer que seja uma situação que eu apenas estou assistindo. E aí eu, como um antirracista, aquele que tem que agir, que tem que ter atitude, não é um não racismo. Olha, não concordo com isso, mas tudo bem, podem cometer os atos de racismo aí, que eu não tô nem aí. Mas quando eu sou antirracista, estou vendo um ato sendo praticado, um crime de racismo sendo praticado, eu vou tentar tomar as providências, e uma delas eu vou pela via da comunicação. O primeiro passo que eu tomo é chegar e tentar conversar. Chegar para a pessoa e falar assim: olha, me desculpe, estou vendo você cometer essa atitude, ter essa atitude, essa postura, né? E ela não é as melhores práticas para lidar em sociedade. Eu espero que o senhor tenha uma conscientização aí que isso não é uma postura legal. E legal no sentido estrito da palavra, né? É ilícito o que o senhor está fazendo. Antes de chamar a polícia e começar a brigar e chamar barraco, eu sou a favor da conversa. A senhora acha que esse meio, esse caminho é o mais indicado, ou a senhora acha que aí o lugar tem que logo já tomar providências mais beligerantes? Eu concordo com o segundo caso, porque, né, essas práticas, elas ferem, elas perseguem, elas matam, né? Eu acho que, pensando dentro de uma escola, essa criança, esse adolescente que pratica um tipo de situação, ele precisa de fato de ser educado, mas dependendo da situação, né, é necessário tomar uma atitude bem séria, porque práticas de discriminação raciais, elas são muito sérias. Quantas mulheres, quantos homens pretos, crianças pretas, adolescentes estão sendo perseguidos agora através de situações e de abordagens extremamente desrespeitosas, que humilha e descaracteriza. Então, é coisa muito séria. E coisas sérias, a gente precisa de tomar atitudes sérias. Chega de mulheres e homens pretos morrerem, né, por questões de cor de pele. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos de forma alguma, professora. Principalmente porque a gente pensa que dentro de um contexto, e eu sempre chamo a atenção, muitas pessoas cometem infrações por não terem a consciência das consequências, por não levar a sério, por acreditar que aquilo ali é uma coisa, olha, eu posso furar o sinal aqui, eu posso exceder o limite de velocidade, que não vai acontecer, ninguém multa, não dá nada para mim, né? Esse pensamento reles, né? Um pensamento pequeno, porque a pessoa não tem o conhecimento necessário. Então ele acha que dá um tapinha numa mulher, não dá nada, só dá um tapinha, não é nada, não, dá um tapinha na bunda de um menino, de uma criança, isso não é nada, né? Eu chutei um cachorro, isso não é problema nenhum. É porque as pessoas, elas não estão conscientes do que isso está regido de uma legislação, né? O arcabouço jurídico brasileiro, ele prevê essas questões, ele criminaliza, sim, essas atitudes. E muitas vezes a pessoa faz isso porque ela não tem a consciência de que aquilo é crime. Não tem consciência das consequências legais que implicam um fato como esse, né? Sim. E aí, a senhora acha que antes da gente começar a partir ali para a luta beligerante, a gente levar para dentro da escola essas informações, olha, isso que o senhor está fazendo, isso aí que a senhora está, essa atitude da senhora é uma atitude racista, é uma atitude preconceituosa, né? É discriminatória, né? E a discriminação, o preconceito, eles são proibidos legalmente no nosso ordenamento jurídico. E aí, a gente trazer isso para dentro do espaço escolar, né? Levar esse conhecimento para o currículo escolar, o currículo pedagógico regular da escola, seria muito importante isso, eu não acho, não, professora? Muito importante, né? E você, inclusive, pontuou aí no finalzinho da fala aspectos, questões que eu compactuo. Veja bem, qual é a instituição que pode nos oferecer bases sólidas
para educar, né? Para oferecer para essas crianças e para esses jovens uma visão mais ampliada de sociedade. É a escola. É a escola. Mas eu só vou conseguir esse currículo, né, pautado no respeito à diversidade, ao exercício da cidadania, a partir do momento que eu tiver um corpo de professores que também tem essa consciência. Porque, caso contrário, nós não teremos mudanças substanciais. Volto a dizer, a educação, ela é um mecanismo mais ampliado para construirmos uma sociedade que, de fato, faz a diferença na vida dessas crianças e desses jovens e que, automaticamente, todos eles e todas elas irão conseguir gozar e colocar em prática o verdadeiro sentido da cidadania, que vai nessa perspectiva do direito e do dever. Eu ia comentar, professor, em uma das provocações, no bom sentido do termo, é claro. Que, academicamente, provocações têm um sentido muito positivo, né, gente? Exatamente. Que na década de 90, um dos grandes debates, uma das grandes discussões que se tinham era colocar em prática a questão da multiculturalidade, né? Hoje, quando a gente pensa aí, né, nos anos 2023, o conceito, a proposta do multiculturalismo já está mais do que posto. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade, eu posso dizer assim com muita tranquilidade, muito mais no mundo multicultural. Mas qual que é o nosso desafio? É viver a interculturalidade, é viver as alteridades. Então vamos conceituar aqui para nossa audiência a alteridade e a interculturalidade. Vamos sim. Vamos, professora. Vamos trabalhar. A interculturalidade é você viver com aquele que tem as suas diferenças, sejam elas culturais, raciais, de gênero, de classe, e você irá conviver com essa alteridade, que são as diferenças, no sentido de entender que elas fazem parte do humano. E essas jamais podem ser vistas como algo exótico e fora do lugar. É aí que a gente esbarra, porque a sociedade, ela sabe que nós somos diversos, mas quando pensa no convívio com essas alteridades, que são as diversidades, a partir do princípio do respeito, é aí que a gente esbarra, porque as pessoas começam a olhar para essas diversidades como algo exótico e fora do lugar. E é nesse ponto que começam a existir as práticas de discriminação raciais e de preconceito. Ou seja, quando você me provoca sobre a importância de entender os sentidos dos termos e dos conceitos, isso é preponderante. Eu só vou conseguir propor uma intervenção a partir do momento que eu sei. Então, é nesse sentido que o professor, ele é um dos nossos maiores aliados, porque ele está lá na frente, ele está na ponta. E quem está na ponta é referência. Então, essa professora e esse professor, ele precisa de ter essa conscientização. Ele precisa, né, de estar, vamos dizer assim, fortalecido. E preparado. Exatamente, que ele possa oferecer um trabalho responsável e ético para esse aluno e para essa aluna. Aí sim, nós iremos conseguir, de fato, oferecer bases sólidas para o verdadeiro exercício da cidadania. É nesse sentido que a gente tem que pensar. E hoje o desafio é viver com as alteridades, é viver com essas diferenças e entendê-las como algo do humano e jamais como algo fora do lugar. Olha, professora, eu desde ontem, já pensando na nossa conversa, eu pensei em explorar os seus conhecimentos acadêmicos, seus saberes acadêmicos, para a gente tratar aqui de uma relação histórica do racismo, né? Essa luta que vem de muito tempo. Até hoje, a senhora vê que já está tendo um avanço nesse sentido? Sim, com certeza, temos sim. Né? A própria Lei 10.639, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, né? Pensando na questão da Lei de Cotas de uma forma bem mais alargada,
A lei de cotas, ela não é, na verdade, uma política de direitos específicos que se resume, ou seja, que se limita apenas às universidades. Nós precisamos de pensar que o Bolsa Família, ele faz parte desse movimento, Minha Casa Minha Vida, ele faz parte desse movimento, e quando a gente vai pensar quem são os maiores beneficiários desses programas, é a comunidade parda e a comunidade preta. Mas para além desses dispositivos legais que a senhora citou aí, em termos práticos, a senhora acha que a sociedade, antropologicamente, ela já está mudando o pensamento em relação à discriminação racial? Professor, ainda falta muito. Falta muito. Mas avançou alguma coisa? Oi? Avançou alguma coisa? Com certeza, a própria criminalização, sem sombra de dúvidas. Eu não posso, desconsiderar esse avanço. Mas posso te provocar? Claro. Se hoje vocês me convidaram para estabelecer esse diálogo, é porque a gente precisa de conversar. Concorda comigo? Concordo muito. E eu estou aqui com toda essa minha trajetória de pesquisa, de militância, e eu fui uma das pessoas que, de fato, poderia, vamos dizer assim, engrossar essa reflexão, porque existe um incômodo, porque existe uma ferida. Então, nós ainda precisamos lutar muito, professor. É preciso ter uma luta, um diálogo, para que as pessoas tenham consciência desse aspecto que está envolvido aí, Que quando você comete um ato de racismo, você está ferindo o sentimento do outro, você está ferindo toda uma comunidade, toda uma estrutura. Você não está ofendendo apenas uma pessoa, Então, a gente tem que pensar que isso é muito grave, Por isso que é um crime inafiançável, é um crime imprescritível e que a gente tem que estar sempre atento a isso. Mas devemos ensinar para a população de que isso é importante ser discutido. A gente tem que abrir o microfone da rádio aqui para a gente poder discutir esse assunto amplamente, categoricamente. A gente tem que parar de uma vez por todas a discriminar as pessoas. De toda a ordem, porque cada vez mais a gente atrapalha o outro, Para a senhora ter uma ideia, um comediante, ele está hoje muito suscetível a esse tipo de represália, justamente porque ele viveu durante décadas uma comédia que está sempre ligada ao racismo, à discriminação homofóbica, gordofóbica, social e tudo, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que parar que quando a gente brinca com isso, a gente está ofendendo o outro. Exatamente, professor. E aí você me faz pensar em muitas coisas, mas eu irei comentar uma dessas coisas que eu acredito muito e que dificulta nós avançarmos mais, Quantas pesquisas, quantas discussões, enfim, quantos artigos, quantas propostas de todas as ordens já foram feitas para contribuir com essa erradicação. Mas sabe em qual aspecto que a gente esbarra? Na mentalidade. As pessoas ainda acreditam que pretos e brancos não são, vamos dizer assim, não têm o direito de ter as mesmas chances e oportunidades. Quando a gente pensa, nesse projeto civilizatório da modernidade, que foi uma das vertentes que sustentou essa lógica racializada, isso foi muito bem feito. Porque, veja bem, nós temos lei. A lei, vamos pensar assim, é o movimento máximo, gente. Vamos pegar aqui uma coisa bem nessa linha da educação. A Lei 10.639, que diz a obrigatoriedade do ensino da história da África e das populações pretas no Brasil. O texto da lei fala obrigatoriedade. Eu estou obrigando. Isso é muito sério, professor. Uma coisa é quando você tem a consciência crítica e política e vai vai canalizar suas ações para um projeto maior, mas eu estou obrigando. Se eu obrigo é porque boa parte dessas pessoas não acreditam. E mesmo obrigando, a gente sabe que muitas dessas instituições não cumprem, porque o que ainda persiste é o princípio da igualdade. Enquanto as escolas, enquanto
palestras, inclusive nos próprios cursos de formação de professores, eu já ouvi as pessoas dizer, mas todo mundo é igual. Nós não somos iguais. O princípio da igualdade, ele simplesmente nos homogeneiza. Nós precisamos de pensar na interculturalidade, nas alteridades. Nós somos diversos, a diversidade é algo intrínseco da humanidade e o nosso movimento é conviver e respeitar todas aquelas e todos aqueles que fazem parte desse cenário social e cultural. Eu falo que todos nós precisamos ser antropólogos e antropólogas. Quando a gente coloca em prática aquele exercício do olhar, do ouvir e do conviver. E conviver. Exatamente. É esse movimento que a gente precisa. E, novamente, a instituição escola, ela é um dos principais espaços que nos permite materializar tudo isso que a gente conversou aqui, que é o quê? Conseguir erradicar esses princípios racistas, racializados, que insistem, né, permanecer nos nossos espaços sociais e nas nossas relações sociais. Um dos grandes aspectos que a senhora citou aqui hoje foi a interdisciplinaridade que precisa de ter dentro do espaço escolar para poder entrecruzar conhecimentos e saberes, de certa forma, para poder trazer essas informações para a comunidade, para os alunos e sair dos muros da escola e ir para dentro da comunidade de uma forma bem mais ampla. A senhora não acha? Com certeza. A professora está explicando, né, sobre grupos de matriz africana. E muitas das vezes tem um na esquina. Ela não sabe que tem aquele grupo lá. Tem que trazer. Exatamente. Tem que ir lá na escola explicar, olha, esse grupo, isso aqui vem de uma cultura africana, né? Exatamente. Importante para a colonização do nosso país, importante para a estrutura de que nós somos hoje, né? Isso, eu diria mais, para as nossas identidades, as nossas memórias. Ou seja, eu preciso dialogar com o meu entorno. Por isso que eu penso que a gestão de um espaço educativo é o coração da escola. Ela vai estabelecer um diálogo com a família, ela vai conhecer a família. Muitas das vezes os próprios alunos, eles são fruto desses grupos, mas eu preciso conhecer, mas eu só vou conhecer a partir do momento que eu acredito e tenho o interesse de fazer a diferença. Aí sim, escola, ela é eu falo com muita tranquilidade, ela é a nossa maior aliada numa educação antirracista. Entendi. Agora, a gente pensa assim sobre um aspecto bem simples, vamos falar assim, um básico que a gente precisa de ter dentro do espaço escolar é lidar com a diversidade, né? Porque todas as crianças que ali estão, os jovens, né? Eles vão crescendo e na medida que eles vão se transformando profissionais e adultos, eles vão ter que lidar com toda a sua diversidade no mundo que eles vivem, de uma forma bem ampla. Então, assim, é importante que seu filho, ele tenha conhecimento sobre a expectativa aí de estar lidando com questões que são discriminatórias, para ele saber que ele tem que compreender o espaço do outro, né? Saber das dificuldades, né? Por exemplo, quando a gente pensa sobre mobilidade urbana, a gente pensa sobre acessibilidade dentro da escola, né? Tudo isso a gente vai viver na vida adulta. E a criança lá na escola, ela precisa de estar de acordo com isso, precisa de aprender esses comportamentos, né? Não só racista, antirracista, enfim, aprender conhecimento sobre a questão da conduta racial, né? Mas também de todo o contexto, de toda a diversidade que existe dentro da escola. Não pode fazer piada gordofóbica na escola, uma piada depreciativa com um colega, né? A gente tem que aprender isso desde pequeno, né? Então cabe aos professores estarem atentos a isso, independente daquele conteúdo pedagógico que ele ensina. O professor de matemática tem que saber isso. O professor de geografia tem que saber isso e tem que trocar essas ideias, tem que trazer isso para dentro de sala. E também não pode permitir, dentro de sala de aula, que essas práticas aconteçam. Exatamente. E essa docente, ela só terá condições de fazer intervenções que de fato contribuam com a nossa luta a partir do momento
que esses profissionais, eles são conhecedores do assunto, né? E o que hoje nós temos de material na própria internet, de domínio público, vamos pensar isso, é um arcabouço teórico e metodológico maravilhoso. Agora, o movimento são essas pessoas acreditarem na importância e na urgência de se fazer um debate sério e ampliado sobre a temática e contribuir aí, né, dentro das suas condições de formação e, sobretudo, ter a humildade de construir práticas na coletividade de forma interdisciplinar. São essas questões, né, que a gente precisa de pensar. Uma palavra muito importante que a senhora acabou de citar é humildade. Sim. Humildade que todos nós devemos ter dentro de um contexto social, né? Humildade para ouvir o outro, para dar voz ao outro, dar o poder de vocalização para o outro, expressar seu sentimento, expressar sua opinião de forma respeitosa, né? Então, a humildade é um dos aspectos mais importantes para a gente poder lidar com a luta contra todo tipo de discriminação. Exatamente. Professora, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa, muito enriquecedora, e espero que com a nossa fala, com a sua fala, a nossa audiência aqui possa ter mais um momento assim para refletir sobre essas questões que são importantes, né? Buscar ajuda, buscar apoio e não permitir de nenhuma forma qualquer tipo de discriminação no ambiente escolar e em qualquer outro ambiente também. Sim, eu que agradeço, né? Eu espero ter contribuído aí com essas reflexões. Com certeza. E que seja, né, o primeiro de outros encontros que eu terei com vocês. Muito obrigada, me senti lisonjeada com o convite e aguardo outros convites. Teremos muitas oportunidades, professoras, porque esse assunto ele é de extrema importância e a gente tem que estar batendo na tecla aqui com frequência para a gente poder tentar conscientizar a população de Belo Horizonte e da região metropolitana e por onde quer que a rádio Autêntica Favela FM alcance aí nesse contexto aí de programação, de acesso à audiência, né? É importante isso. Talvez as pessoas possam, a partir daqui, terem um momento de reflexão e uma postura diferente, né? Para a gente poder aprender a viver em sociedade, né? Sim, com certeza. Nós estamos aí, né, na proposta da construção e da reconstrução e certamente, por mais que ainda as mudanças não são as ideais, mas nós não podemos desconsiderar que mudanças aconteceram e reflexo dessas mudanças sou eu, uma preta intelectual, doutora, que está aqui dialogando sobre um tema tão caro, a minha trajetória e a trajetória de tantas mulheres pretas e de tantos homens pretos que fazem parte desse contexto social. Muito obrigada. Professora, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde.